As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Minha gente querida, muito bom dia. Estamos chegando para mais um debate nesta manhã. Debate ao vivo na sexta-feira, com reprise aos domingos. Deus te guarde, Deus te abençoe e Deus te proteja. Vamos acompanhar pela Rádio do Povo de Deus, a partir de agora, mais um debate. Esse é o tema do dia. E o tema de hoje é o que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Tema do debate de hoje. Debate 104. Conheça os pastores convidados. E nós estamos com 3 amigos aqui, 3 pessoas maravilhosas que vão abrilhantar esse debate. É o pastor Abilei, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do centro. A paz, pastor, muito obrigado pela presença. A paz, Tony. É uma honra, é um prazer, estar aqui junto com os pastores, o pastor Cassiano, o pastor Charles Smith. É uma honra, é um prazer grande estar com vocês aqui. Nós estamos recebendo nesse debate também o nosso querido Ednilson Cassiano, que quase dispensa apresentações. O Ednilson é uma figura tão querida e tão importante assim como todos vocês, que é uma honra pra gente, da Assembleia de Deus Vale do Sol. A paz, meu querido, muito obrigado pela sua presença. Eu vou abaixar o microfone, é o glória dele aqui, ó. Paz do Senhor, Tony. Tony é amigo de longas datas, mas coloca longas datas nisso. Na época a gente tinha até cabelo. Eu tinha cabelo e o dele era preto, né, Tony? Quando nós nos conhecemos. Rádio Ipanema, Manhuaçu, Catuaí, e assim vai. E aí quando eu vi pra 104 de sair, falei assim, tem um homem lá que eu acho que dá conta do recado. Traz o Tony aí. É uma honra, é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Falei em off e vou comentar isso aqui no microfone da 104. Eu sou igual a Josué, se eu estivesse na porta da tenda aqui, eu já estaria satisfeito. Pastor Charles Smith do meu lado, pastor Abilei, e eu ficaria satisfeito só estar ali segurando, vigiando as estacas na porta da tenda. Mas é uma honra, um privilégio poder estar aqui falando com esse público. Eu sei que nos acompanhou. Foram 13 anos, viu, Tony? 13 para 14 anos. Meus meninos nasceram aqui. Então é um privilégio. E saber, tem aquele ditado antigo que diz aí que o bom filho a casa torna, ainda que seja só para tomar um café, mas a gente está aqui. E está conosco o nosso querido pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. A paz, meu querido. Bom dia, paz. Estou reencontrando Boanerges, Cassiano com esse vozeirão dele aí, voz de trovão, conhecendo o pastor Abilei também, E a gente está aqui, desfrutando aí de mais uma manhã. Deus é muito bom, A gente para analisar quando Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus nos presenteou com uma sexta-feira, com um tempinho maravilhoso, que há muito tempo a gente não via em Valadares, mas o coração sempre aquecido e quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Então, estou feliz de estar aqui também, minha gratidão aí pelo convite, E estar em excelente companhia nessa manhã. E agora, no início do nosso debate, nós vamos pedir ao nosso querido Ednilson Cassiano que faça uma oração na abertura de mais um debate. Senhor, meu Deus, que nós possamos desaparecer na sua fumaça, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência e, acima de tudo, Pai, que o nosso conhecimento venha por água abaixo e que o Senhor venha falar no coração de cada ouvinte, aonde estiver agora, para compreender os teus mistérios, os teus desígnios. E obrigado por nos confiar nesta oportunidade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. 104 FM. Você ligado, você conectado, obrigado pela sua companhia. É o debate pela 104.9, a Rádio do Povo de Deus. Vamos começar no meio de campo aí com o pastor Abilei.
da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor, quais os prejuízos de uma inversão de valores dentro da família? Aí no caso dessa transição ser antes da hora certa, dentro desse tema do que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais. Quais os prejuízos aí? Tony, é algo assim, né? Muito... A gente tem vários motivos porque isso acontece, né? E quando isso acontece e um filho tem que tomar conta de um pai e ele não tem aquela experiência, porque o filho nunca vai ter a experiência do pai, né? O filho, ele nasceu para aprender com o pai ou com a mãe. E de repente ele se vê ali de frente, deparado com esse grande problema de ter que fazer ali, porque não ter por obrigação, não, mas por amor, porque é pai, é mãe, aquele que cuidou, né? E assim, eu vejo um grande problema que, se não buscar a direção, né, do Espírito Santo de Deus, tá amparado. É um problema emocional, é algo assim que ataca, não sei se os pastores concordam, né, com o que eu estou dizendo, mas é algo assim que vai atacar tremendamente ali a vida emocional daquele filho, né, se ele não tiver amparado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, estiver direcionando aí aquele momento dele, porque ele vai ter a responsabilidade de estar querendo crescer, galgar naquilo que ele é os projetos dele, e ao mesmo tempo ele vai ter que retirar um momento para se entregar para os pais, para estar ali fazendo, cuidando, e a responsabilidade grande que ele não estava preparado para aquela tamanha responsabilidade. Ok, olha a mensagem chegando lá dos Estados Unidos. Leandro Jefferson: a paz, Tony, pastores me fazem lembrar do meu querido pai Boanerges. Deus abençoe a todos. Nós temos um Boanerges aqui. Voz de trovão. Pois é, rapaz. E aí, meu querido Ednilson Cassiano, o que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais, hein? Dentro dessa primeira pergunta. O Tony, eu achei muito interessante quando eu recebi esse convite. O Elton Senna me ligou, falou: Cassiano, lembramos de você. Óbvio que eu estou substituindo um outro pastor, né? Talvez até com mais experiência, mas assim, a gente vem com muita alegria de ser lembrado. Quem lembra da gente é o Espírito Santo. Quando a gente lê o texto aqui, nós vamos entender o seguinte: a pergunta é: o que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? É uma difícil tarefa, mas ela, entre aspas, é designada por Deus, né? Nós nunca deixaremos de ser filhos para serem pais. E todos nós aqui, como filhos, temos experiências, boas ou más, mas temos experiências. Quando nós assumimos isso na direção de Deus, tá tudo correto, não tem nenhum erro. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio, escuta isso aqui, eu vou falar privilégio, de sepultar o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, a minha sogra, e de cuidar desses 4 aí, de pelo menos 3, até o final. O meu sogro, no finalzinho, eu tinha que ter voz de comando. Eu tinha que falar com ele assim. Chegava na hora do almoço, João Costa, esposo da minha falecida Janete. E minha esposa, né, que eu não falei, mas é porque não vem no caso aqui de paternidade. Quando eu sepultei o meu sogro, ele morava comigo, e eu brigava com ele, tinha que brigar igual um menino, era interessante. Sabe o que ele falava quando ele estava no hospital, no finalzinho da vida dele? Eu e Janete éramos os únicos que poderia dar banho e comida para ele. Ele estava com a memória meio fraca, falava: seu João, vamos almoçar? E aí é onde entrava a voz de comando. Enquanto eu não aprendi isso, não deu certo. Ele falava assim para mim: não, eu já almocei. Aí eu falava assim: não, seu João, o senhor não almoçou? Não, eu não quero, não. Aí eu fui entendendo, falei: Deus, me dá sabedoria. E ele ficando até mais assim, desidratado, né, desnutrido. E falei assim: não. Eu falei: São João, vamos almoçar. Senta aí, agora nós vamos almoçar. Aí ele olhava para mim assim, meio assustado, sentava, João Costa. E aí sentava, eu dava comida e falei: tem jeito que você, não sei se você é um camarada de Deus, desse jeito. Então, assim, essa é a situação em que eu senti prazer e honrado em poder cuidar do meu sogro. E ele, no final de vida no hospital, ele chegava assim, quando a Janete ia me substituir, eu render, ele falava assim: cadê o meu negão? E
tendo 6 filhos, eu fui o genro que cuidou. Então, nesse caso, é um privilégio. Mas jamais ele tomava bênção, pedia bênção, né? Nunca fui pai dele. Mas assumi uma função que é natural. Imagine um filho sepultado, essas pessoas que eu disse aqui, imagine se elas tivessem me sepultado, que tristeza para elas, né? Quando eu lamento do meu pai e da minha mãe, foi só porque eu sepultei bem cedo. Minha mãe com 46 anos, meu pai com 60 e poucos. Mas, do mais, está tudo certo. Imagina o desespero, o desastre que seria para eles terem me sepultado hoje, mesmo com os meus 50 e poucos anos. Ontem eu vi o Daniel e Samuel, a mamãe deles com 96 anos, fazendo comida e tudo. Agora imagine para uma senhora daquela ter que sepultar os cantores, né? Ou outros filhos, como ela me parece que já sepultou. Então é traumático. Quando essa inversão acontece, você tem um programa que chama Sucesso Total, não é isso, à noite? É. Aqui seria fracasso total. Rapaz, é luta, hein, pastor Charles Smith? E a opinião do senhor dentro dessa primeira pergunta aí do tema? Olha, primeira inversão aqui, eu acho que seria inversão de papéis, né? Não inversão de valores, porque inversão de valores nós já estamos nela desde o século passado. Eu sempre falo que houve uma escola de pensamento filosófico que ela surge na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, chamada de Escola de Frankfurt. E isso, na verdade, foi uma revolução silenciosa que começou na década de 60 do século passado, e ela vem se estendendo até os nossos dias, né? Então, qual que era o problema? Os simpatizantes do socialismo, do comunismo, do marxismo, quiseram dar uma roupagem nova para essas ideias. Então, o que eles descobriram? Que a revolução comunista não deu certo porque não foi o capital, não foi o capitalismo que impediu do socialismo ser implantado, foi questão da cultura, né? Dos valores da cultura. Mas de qual cultura? Da cultura judaica cristã. E sobre o que a sociedade antiga estava alicerçada? 3 coisas. Primeiro, o papel do homem, né? Então, a gente sabe que uma sociedade, por exemplo, o modelo patriarcal é bíblico. O homem é o ser de autoridade, né? Isso não mudou, porque nós estamos no século 21. Então, no propósito de Deus, qual é o papel do homem? Ser um homem presente, um marido presente, um pai presente, né? Alguém que participa da criação e da educação dos filhos. É aquele marido que vai amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, essa relação do homem, né? Esse papel do homem está sendo desconstruído desde o século passado. Então, o que nós estamos tendo hoje são pais ausentes, e isso gera um impacto muito negativo sobre os filhos. Porque nós temos que falar sobre isso também, né? Um problema. Por que os filhos vão ter dificuldade de cuidarem dos seus pais quando esse momento chegar? Porque às vezes nós temos uma relação de ausência do pai aí, né? Qual é o papel da mulher à luz da Bíblia? Provérbios 31. Essa é aquela mulher que sabe administrar a casa, que sabe cuidar dos filhos, do marido, né? Que o respeito que a sociedade, a comunidade tem pelo marido passa também pelo papel dela dentro de casa. E qual é o papel dos filhos? Serem obedientes, né? Efésios, Paulo fala sobre isso, né? Que nós temos que honrar nossos pais e nossas mães, porque Deus colocou eles como autoridade sobre nós. Então isso é mandamento com promessa. Se é mandamento, não está aberto se eu concordo ou discordo. Mandamento é para ser cumprido. Ordem. Então pronto, essa escola de Frankfurt mexeu com essa questão. Então vamos desestruturar a família. Por quê? Porque um lar desequilibrado, eu vou ter pessoas desequilibradas, né? Outro ponto que essa escola vai começar a trabalhar contra, a fé cristã, né? Então eu vou começar aquela fé que ela é transformadora, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar, e eu estou diante aqui de... Nós somos 4 aqui como testemunhas de que o poder de Deus transforma a gente. Então a fé, que é essa força transformadora, ela passa a ser vista como o quê? Uma superstição repressora. Tá entendendo? Então a pessoa começa a querer criar os filhos de acordo com os educadores liberais, pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que não respeitam a Deus. E aí os pais vão se sentir autorizados a educar os filhos, quando na verdade essa responsabilidade é deles, é bíblica, né? E nós vamos ver também que como é que eles vão conseguir fazer isso? Primeiro, desconstruindo o papel do homem,
Então, quando você fala hoje do homem sendo, né, o ser de autoridade dentro de casa, isso é associado à ideia de opressão e machismo estrutural, né? Então, vai gerar um problema muito grande. Filhos que não aprendem a cuidar das necessidades de seus pais, e pais que muitas vezes, com medo de perder o amor dos seus filhos, não corrigem. Não corrigem os filhos, né? Porque se o filho chega na idade mais avançada e ele não quer cuidar do pai, para mim isso é um problema que começou bem antes. A velhice só está mostrando o caráter do filho. Mas muitas vezes, pais... um conselho, todo pai e mãe que quer ser amado rápido demais, ele é um péssimo educador. Porque ele passa a ter medo de perder o filho. E aí o que ele faz? Ele cede. Ele cede facilmente. Abre concessão, né? Ele vai abrindo concessão, né? Isso é um problema que a gente enfrenta também. E aí como é que essa escola fez para fazer essa revolução dar certo, e ela está dando certo? Primeiro eu vou colocar a gente que acredita nisso dentro da área da educação. Começa no ensino infantil e vai até a universidade. Então você vai desconstruindo o papel da família, você vai desconstruindo a pessoa de Deus, você vai atacando os valores judaico-cristãos. E hoje o que nós estamos vivendo, na verdade, por que essa inversão de papéis ela se tornou comum? Porque essa escola de pensamento filosófico, que é uma coisa do inferno, é uma revolução silenciosa, mas ela é danosa, porque ela vem destruir o que Deus criou, né? Porque se o meu problema é a fé cristã, então o que nós vamos fazer? Vamos criar uma nova cultura para substituir a cultura judaica cristã. Essa nova cultura vai ser apresentada a quem? As novas gerações. Começando onde? Dentro da sala de aula. E não é só a educação que eles vão se apropriar, não. A mídia. Aí nós vamos perceber que a mídia tem um papel importante. O cinema, a televisão, né? A música. Porque a gente vai perceber aqui que é bíblico. Literatura. Se a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, não é só no início da vida deles, não. É toda a existência deles. Honrar pai e mãe é mandamento bíblico. Nós temos que cuidar daqueles que cuidaram de nós quando nós chegamos nesse mundo. Isso não pode ser visto como peso, né? Que atualmente é... O que as pessoas acham mais fácil? Ah, não, coloca aí numa casa de repouso, porque asilo agora tem outro nome. Asilo era asilo da minha época, hoje é casa de repouso. Aí lá, o que você faz? Você terceiriza a sua responsabilidade como filho, você paga nutricionista, você paga psicólogo, você coloca outros profissionais para suprir uma necessidade que, na verdade, é nossa, é minha como filho, é do Cassiano, é do pastor Milei, é de quem está aí do outro lado. Eu não entrego meu pai e minha mãe para outra pessoa cuidar. Permita-me a intervenção no que o senhor está falando aí, só para complementar, e está tão enraigado que a gente começa já na infância. A gente fica doido que os meninos começam a andar para mandar para terceirizar a educação. E quando na idade, terceirizamos o cuidado. E outra, né? Quando ele fala aqui dessa inversão de papéis dentro da família, tem várias situações onde isso acontece. Por exemplo, você tem famílias que são muito pobres, que os filhos começam a trabalhar a criança, quer dizer, tem a infância e a adolescência roubada. Por quê? Porque eles é que vão ter que prover o sustento. Quando, na verdade, o papel de provedor não é do filho, é do pai. É do pai e da mãe. Quantos de nós conhecemos pessoas que nasceram num ambiente de extrema pobreza e miséria, tiveram que trabalhar com 8 anos de idade, com 6 anos? Você está entendendo? E isso vai gerar um problema emocional lá na frente. Hoje a gente vê no mundo das drogas aí que as crianças são usadas como um aviãozinho para levar droga para um lado e para o outro. E você acha que os pais não têm consciência que eles estão sendo usados para isso? Mas por quê? Porque eles vão trazer dinheiro para dentro de casa, né? Quantas meninas se veem obrigadas a prostituir porque os próprios pais botam os filhos para fazer isso aí. Para quê? Para trazer o sustento para dentro de casa. Eu acho que essa inversão de papéis aqui, né, ela é perversa quando a gente está usando essa situação, mas eu quero também aqui pontuar que às vezes nós, como filhos, vamos ter que ajudar os nossos pais, por exemplo, quando eles estão tendo um conflito no casamento. Quantas vezes o filho é mediador? Mãe, pera aí que você tá pegando pesado com o pai. Pai, o senhor tá sendo duro demais com a mãe. Tudo errado, né? Não isso é? Aí. Quando os pais deveriam dar esse suporte, essa orientação para os filhos, são os filhos que precisam entrar para serem mediadores em conflitos de casamento. E quando a coisa não termina no divórcio, que ainda rola uma chantagem, né? Você tem que ficar do meu lado. Usa o filho
como aliado, né? O filho está mais equilibrado emocionalmente do que os próprios pais, né? Exatamente. E outra, né? Para me encerrar aqui essa primeira parte, pode acontecer também do pai, a mãe, enfrentar um problema de enfermidade ainda novo, né? Ou se o pai tem um comércio, tem alguma coisa, que aí o filho tem que começar a trabalhar junto com o pai para dar um suporte. Às vezes o pai não está sabendo administrar o negócio, aí o filho entra para poder ajudar, né? Então eu acho que essa inversão de papéis dentro da família, todos nós estamos sujeitos a passar por ela. E quem está aí do outro lado, não pensa que sua família veio de Marte, não. Nossas famílias são iguais. Essa briga entre a família Valadão aí foi bom para desmistificar isso. Porque a gente via a família Valadão como uma família perfeita. E aí quando a gente vê os 3 irmãos brigando lá por uma questão de posição, a gente não é que a família deles é igual a nossa, gente. Né? Então é só a gente entender que o padrão de família que agrada a Deus é o padrão que Deus estabeleceu na palavra dele. O pai presente, uma mãe sábia e filhos obedientes. É o debate pela Rádio do Povo de Deus, o que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais. Ô pastor Abilei, o que é que um filho deve pensar e fazer quando percebe que está deixando de ser filho, hein? É uma árdua tarefa, né? Quando ele olha e ele se depara, né, com aquela responsabilidade de estar ali tendo que ter autoridade, tomar muitas das vezes decisões, né, dentro da própria casa. O senhor me fez a pergunta antes aí sobre a inversão, qual o prejuízo, né? Então eu respondi o prejuízo que pode estar tendo. Mas essa outra pergunta aí, o que fazer, né, quando ele percebe, eu até disse antes aqui, um dos caminhos, o caminho principal é o que? É buscar a direção do Espírito Santo de Deus, né? Os frutos do Espírito, buscar sabedoria. É como Salomão, né, quando tomou posse do trono, primeira coisa que ele poderia ter pedido a Deus qualquer coisa, mas Senhor, me dá sabedoria para governar, para saber sair, para saber entrar diante deste povo, saber responder o que eles perguntam, governar. Então assim, quando a gente se depara, quando um filho se depara num momento desse, numa circunstância dessa, ele olha assim, parece que não está preparado. E muitas vezes quando parece que a gente olha para a gente mesmo, a gente não encontra a resposta vem de Deus, né? Deus, ele é aquele que traz a resposta, é aquele que dá direção, é aquele que capacita, né? Assim como capacitou o pequeno Davi, menino ainda, começa ali a sua trajetória e Deus o chama para reinar, ainda menino, demora algum tempo para sentar no trono, mas na caminhada Deus estava preparando. Então assim, Deus, ele prepara. E quando a gente, como o pastor Charles disse aqui, muitas das vezes os filhos precisam trabalhar para os pais, para tratar, para trazer o mantimento para dentro de casa, porque tem várias circunstâncias de acontecimento, né? Talvez o pai se adoentou, tá de cama, a mãe também. Talvez nasceu esse filho, o pai saiu de casa, abandonou a mãe sozinha com o filho. E o filho é o único ali que consegue ter aquela força, porque a mãe, com o abandono do marido, do pai, ela psicologicamente não está bem, não consegue locomover, não consegue sair. Mas o filho está ali, o filho toma a rédea, o filho vai para frente e ele vai. Então assim, tem várias situações, né? A gente pensa assim, o filho não pode tomar conta, o filho não pode ser pai do seu pai. Mas tem vários momentos aí que tem hora que o ser humano não tem como ele sair daquilo que vai acontecer. Ele tem que pegar o trem andando e pular dentro e resolver o problema. É isso mesmo, meu amigo Ednilson Cassiano, concorda? O pastor Charles deu um spoiler geral aqui, né? Agora a gente vai tentar esmiuçar isso aqui, porque vai ficar difícil destrinchar o que ele falou aqui. Mas vamos dar um exemplo aqui dessa questão. O que o filho deve pensar?
pensar, passa muita coisa na cabeça, né? Pensa que não vai dar conta, e fazer quando percebe que está deixando de ser filho. Aí entra na questão que jamais deixaremos, né, de ser filhos, né? Só se fosse gerado numa chocadeira, né? Chocadeira. Então não vamos deixar nunca. Você pode nunca ser pai, mas filho você não vai ter como deixar de ser. E aí eu entro na questão, o pastor Charles trouxe, ele falou aí da cultura judaica, e é lá que eu quero trazer. Jesus, quando ele chamava os seus seguidores, e eles tinham tanta convicção, conheciam tanto essa cultura, que eles que não queriam seguir a Jesus usava como desculpa a cultura de sepultar os pais. Aí a gente pensa que é igual eu falei no início, né? Eu vou lá enterrar meu pai. Não, era deixar, cuidar até ficar velhinho. E eles torciam para que o pai vivesse pelo menos 120, 130 anos, que eles não queriam, na verdade, era seguir a Jesus. Então eles falavam mais ou menos assim: ô Jesus, eu até gostei do que você falou, do seu discurso, você tá certo. Mas vou fazer o seguinte, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Isso era conviver, ô Tony, era cuidar, acompanhar, e era cultural. Eles falaram assim: eu quero ver Jesus falar que eu tô errado nessa, né? E Jesus falou para eles assim: aquele que não deixar pai, mãe, seus afazeres por amor de mim, não terá parte comigo no reino. Então Jesus conhecia o coração dele. Hoje, acontece muito hoje. Vou dar um exemplo aqui de trabalho. A pessoa vai pro culto, faz campanha, hora de manhã, de tarde, de noite, para Deus abrir uma porta. Depois o pastor precisa dele, qualquer hora que precisa, fala: não, pastor, não posso, que eu estou trabalhando. Não, pastor, hoje eu cheguei tarde. Cheguei cansado. Pastor, tem que descansar que eu vou levantar amanhã cedo. Então Deus conhece o coração, por isso que muitas vezes ele nem dá mais. Então, trazendo dos fariseus, que era hipocrisia, na maioria dos casos, que é bonito você falar assim: cuidei dos meus pais. Mas não era isso, eles queriam nem saber de pai, né? Eles queriam não seguir Jesus e ter uma desculpa que Jesus batesse palma para eles. Eu entendo dessa maneira quando a gente interpreta esse texto. Era cultural, aqui nós pegamos Jesus, eu quero ver e falar assim: tá errado, larga o seu pai para lá, vem atrás de mim. E Jesus não falou assim, né, pastor? Eu vejo aí, por exemplo, né? Converse, a gente tem que aprender a conversar. Conversar não é pecado, não. A gente aprende muito conversando. Se o filho percebe que está sendo atribuído a ele responsabilidade que não é dele, ele tem que abrir, externar isso com os pais. A gente está vivendo um tempo também que antigamente é o seguinte: nossas avós tiveram 10, 12, 15 filhos. Então você tinha aquilo que eles chamam de família estendida, porque o que acontecia? Quando o pai estava ausente, ou a mãe se ausentava por uma questão qualquer, você tinha outras pessoas que serviam de referência na sua vida. Podia ser um tio, né? Podia ser um primo, podia ser o irmão mais velho, porque você tinha famílias que eram grandes demais, que viviam um do lado do outro quando não vivia na mesma propriedade. Hoje nós temos famílias cada vez menores. E mais espalhadas, espalhadas. Então, é complicado, né? Se o filho percebe que ele está tendo estão jogando para ele uma responsabilidade que não é dele, procure conversar com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes, porque antigamente a coisa funcionava dessa forma. O pastor Abilei, ele disse aqui nessa questão, e eu acho interessante também, que ele falou de orar, pedir sabedoria, e muitas das vezes, quando eu e minha esposa pensávamos assim: mas por que nós? Deus literalmente colocou ali para reparar uma situação de uma ausência paterna, de uma... Não foi uma convivência harmoniosa que eles viveram. E Deus nos deu essa oportunidade de reparar. Quando eu ouvia, por exemplo, o meu sogro, que já está descansando no Senhor, a minha esposa falando algumas coisas, eu falei assim: mozinho, mas é impossível que uma pessoa tenha coragem de agir dessa maneira com uma filha, com um filho. E aí Deus colocou ele conosco para que essa situação fosse literalmente reparada. Então a melhor coisa a se fazer é perguntar a Deus por que eu, e Deus vai lhe responder. E outra, né? A gente vê, por exemplo, casamento. Você quando casa com alguém, você não casa só com essa pessoa. Não. Você casa com a família. Com o cunhado mala. Não tem. Vocês concordam que às vezes, por exemplo, isso vira um problema no casamento, porque o cônjuge, seja a mulher ou o homem, a esposa, o marido, nossa, mas aqui, você vai cortar o cordão umbilical, não? Você casou comigo, deixa sua mãe pra lá. Falei: não, filho, esquece isso. Quando você casou, você ampliou o seu círculo, né? A sua esposa é a sua companheira, mas a Bíblia diz que isso não te dá autonomia
para você deixar de cuidar dos seus pais. Não. Você vai ter mais gente para cuidar. O papel da esposa é um, o papel da mãe é outro, o papel do marido é um, o papel do pai é outro. Mas a Bíblia é muito clara quando nós temos que honrar os nossos pais. O que é honrar? Dar importância, dar valor, tanto nas necessidades físicas quanto emocionais. Meu menino, pastor, ele tinha uns 4, 5 anos, o Samuel hoje é um rapazão. Ontem ele me fez uma declaração: pai, tem muito tempo que eu não falo que te amo, né? Ele me falou isso, estava almoçando, me deu um abraço e as lágrimas, os olhos lacrimejam de alegria, sabe? Mas eu me lembro quando ele era bem criancinha, um dia eu tava indo com o vô, buscar o vô, e ele foi comigo. Ele falou assim: pai, por que o senhor cuida do vô desse jeito? Ele não é nada do senhor? Eu falei assim: não, mas ele é o pai do amor da minha vida. Você não vai cuidar do seu sogro, não? Ele falou assim: eu vou, o senhor cuida do vovô. Eu me lembro como se fosse hoje, ele devia ter uns 4 para 5 anos. A gente estava entrando na ponte para cá e ele me fez essa pergunta. Veio assim espontâneo. Agora veja bem, ele está vendo um exemplo dentro de casa. Fala mais que 1000 palavras, né? E aí o que acontece? Se você não cuida bem, né? Do seu sogro, da sua sogra, dos pais do amor da sua vida, o que você está ensinando para os seus filhos? Que quando você envelhecer, eles também podem fazer a mesma coisa. Porque a lei da semeadura é bíblica. De novo, gente, Gálatas 6:7. O que o homem planta, o homem colhe. Ninguém foge disso. Ou para o bem ou para o mal. Mas você sempre vai colher em medida muito maior, né? Você imagine que, eu não sei... Imagine que você começasse a brigar com a sua esposa, que larga seus pais, você é minha esposa, esquece os seus pais. Rapaz, se ela é o amor da sua vida e você faz isso com quem é importante para ela, eu não queria ser seu filho nunca. Porque, quem não cuida dos pais, vai cuidar de quem, Tony? É verdade. Quem não respeita o próprio pai e a mãe que tem, vai respeitar quem, meu filho? Verdade. Porque onde a gente tem noção de autoridade, onde que isso nasce? Toda autoridade é constituída por quem? Romanos 13. Pelo próprio Deus. Se eu não respeito o meu pai, não respeito a minha mãe, não importa em que fase da vida que a gente esteja falando aqui, rapaz, eu vou respeitar quem? Quem que é a primeira referência de autoridade que eu tenho na minha vida? E o senhor está dando aí nas entrelinhas um conselho para quem quer começar um romance, um namoro, né? Inclusive, se a pessoa, ele ou ela, fala bem dos pais, pode ter certeza que vai ser uma boa esposa, um bom marido. Se tem vergonha dos pais, a referência que a gente tem a vida toda são os pais. Observe como o candidato a futuro cargo de marido e esposa trata os seus pais. Isso. Porque... benzinho pra lá, benzinho pra cá, você faz de songamonga, chega, vê como é que é o ambiente que a pessoa mora, como que ela trata os pais, pra você saber como é que você vai ser tratado no futuro. Se não trata bem os pais... Principalmente o rapaz, como ele trata a mãe, né? É um debate, minha gente, pela Rádio do Povo de Deus, ao vivo na sexta, com reprise aos domingos nesse horário. O que fazer quando os filhos assumem a difícil tarefa de serem pais de seus pais? Bom, quais as funções de cada membro da família segundo a Bíblia, hein, meu amigo Cassiano? O pastor Charles, né, como eu disse, nós estamos destrinchando o que ele trouxe no início, né? O pai é o cabeça, é o provedor, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, gente, e amar como Cristo amou, isso não é fácil não, tá? Se fosse fácil, não teria tanto divórcio por aí, principalmente entre cristãos. Esse é o principal papel. Amar como Cristo, Tony, é dar a vida. Se sacrificar. Se sacrificar. Ser um cordeiro ali de sacrifício, é dar a vida. O papel da esposa é honrar. Qual é uma mulher que não quer honrar um homem que a trata como princesa, como rainha? É prazeroso. O pastor trouxe no início, né? Eles estão tentando inverter essa cultura marxista, mudar, né? Transformar nas escolas, mas é prazeroso ouvir um sim ou um não de uma pessoa que só quer o seu bem. Então a mulher sábia, ela edifica lá como? Respeitando o marido tem prazer nela. O próprio provérbio vai falar disso, né? O 31, ele senta com a cabeça erguida nas praças, alegre, sabe que ele tem uma mulher. Então o papel da mulher é honrar o marido. Amar como Cristo amou é muito mais sacrificial do que obedecer a alguém que te ama. Quanto aos filhos, é honrar, a honra que os filhos dão aos pais, não é... Eu vivi uma situação, e meu pai, embora não tivesse cultura assim, literária, né, era um homem muito sábio, não era cristão, evangélico, muito sábio, e a gente vai chegando a uma fase na vida da gente na adolescência que
meu Deus, só Jesus, né? Acho que todos nós. E ainda não tendo temor de Deus, eu não conhecia. E aí um dia, vindo na turma de companhia de balada, e os meninos, eu não fazia, mas eu estava no meio, os meninos chegavam, arriscavam as portas de supermercado à noite, dava aquele barulhão, e eu no meio ali sorrindo, de repente veio o Caburão, na época era o Caburão, hoje mudou o nome, né, o Rabecão, aí falava assim, mão na cabeça, todo mundo, na hora que eu meti a mão na cabeça e pus na parede assim as mãos, né, e eles dando, o chamado baculejo, só passava o meu pai na minha mente, eu falava assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Se meu pai descobre isso, ele vai ficar envergonhado, Sotino, numa cidade pequena, em Apim. E aí, a partir dali, eu comecei a selecionar os meus amigos. Honrar na ausência, né? Quando tá perto é medo, às vezes, muito, é mais medo do que respeito. Fala baixo, mas honrar é igual eu tô aqui falando hoje. Meu pai morreu no 11 de setembro de 2000. Foi na véspera do... Não, na pós-véspera daquele atentado lá do World Trade Center. Eu fui em casa buscar as roupas do meu pai. Quando eu cheguei lá no hospital, aí eles... me mandaram esperado lá de fora e eu já vi que o clima estava estranho e aí voltei com ele para casa no caixão. Mas assim, eu me lembro disso com muita alegria. O meu pai, quando ele sempre quis ser narrador esportivo, um dia eu cheguei em casa, aí já adulto, eu estava narrando o jogo na Rádio Clube de Inhapim, e aí, como cidade pequena é tudo perto, é um vapt-vupt, eu cheguei em casa, correndo, terminei o jogo, o meu pai estava lá na beira do rádio escutando a reprise do gol que eu narrei, e o olho dele brilhava, porque ele quis ser narrador. Aí o prefeito da cidade, lugar pequeno é assim, todo mundo toma café com o Chico, com o Tino, com o Zé. Aí o prefeito falou assim, você é filho de quem? Eu falei assim, do Tino. Rapaz, seu pai é amigo meu de infância, nós trabalhamos. Seu pai narrava futebol lá na lavoura, ficava trabalhando e ficava assim, olha, o Zico tocou pra Tito, pra Lico, e hoje eu sei que na rádio. Então assim, quando ele me viu narrando, ouviu narrando, aquilo para ele foi uma realização. Isso é uma das formas de honrar. Às vezes o pai ele faz tudo para cumprir no filho aquilo que ele não conseguiu nele. É o nosso debate e ainda dentro dessa pergunta, eu tenho uma colocação aqui para fazer e eu já vou deixar a última para vocês. Já? Para que vocês fiquem bem à vontade, porque nós estamos diante de 3 pessoas muito capacitadas pelo que eu estou vendo no debate aqui. Por que tantos filhos abandonam os pais na terceira idade? Isso é pecado? Aí o pastor vai responder a segunda também. E, Cassiano, bom dia para vocês. A mensagem aqui. E quando o pai maltrata a mãe a vida inteira, os filhos sentem obrigação de cuidar? A pergunta é para os 3, eles estão pedindo a resposta aqui. A Bíblia não manda fazer o bem para quem eu quero. Eu sei que é difícil você cuidar de alguém que maltratou a sua mãe a vida inteira. Mas é um dever. É mandamento. É mandamento. A Bíblia diz que tem que honrar. Tem que honrar. Honrar não é obediência cega. Nunca foi. Se o meu pai mandar eu fazer alguma coisa que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu estou autorizado a não obedecê-lo. Agora, cuidar envolve o cuidado físico, entendeu? Emocional e outra, né? A Bíblia fala que Moisés, ele optou em deixar o palácio no Egito e escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus porque ele tinha coisa maior na cabeça dele como prêmio que ele queria. Jesus foi maltratado pelos seus e nem por isso ele retribuiu da mesma maneira. Eu sei que é frustrante, a gente fala isso aqui com todo respeito para quem está aí do outro lado, porque eu imagino, não vou falar para vocês que eu sei o que é, porque eu não vivi essa experiência. Você vê o homem que deveria se sacrificar pela esposa, amá-la como Cristo amou, né? A gente vê que às vezes o abuso é psicológico, existe violência física, né? Mas aí nós precisamos entender que nós passamos pelo novo nascimento, nós somos novas criaturas. Agora, é claro que isso gera consequências. Quantos pais que poderiam ter experiências maravilhosas do lado dos seus filhos não puderam usufruir isso porque eles não foram o tipo de marido que a Bíblia manda ser? Entendeu? Quando um filho vai se casar, por que ele vai fazer, por exemplo, né? Ele vai querer ter a mãe no casamento, né? Às vezes, o pai vai ser convidado. Se ele for uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, ele vai convidar o pai. Entendeu? Mas a honra que ele vai dar vai ser muito maior para a mãe. Porque a mãe
fez o papel dela. Então, aí de novo, volta em Gálatas 6. O que o homem planta, ele colhe. Se, por exemplo, foi um pai que maltratou a mãe, que foi ausente, que nunca deu carinho, ele vai querer isso dos filhos? Uma das consequências que ele vai poder enfrentar lá na frente é exatamente a falta disso. Isso para mim é igual adultério, né? Pecado no começo, Tony, nunca foi ruim, porque se fosse a gente não pecava. Aí o camarada deixa a esposa, deixa os filhos, aí quando chega na velhice que ele tá velho, doente, que já não serve para muita coisa, o que a amante faz? Devolve para a família. Normalmente é isso. Não é isso que acontece? Mas é bíblico, porque a Bíblia diz que o adultério, ele consome até a saúde do cidadão. Até a saúde dele vai embora. Aí você vai fazer o quê? Então tá, você abandonou a gente no momento que a gente mais precisou, então agora é a lei da retribuição. Então agora você se vira nos 30. Isso não é cristianismo. É antibíblico, né? Isso é antibíblico. Eclesiastes aqui 3, 12, 13 fala: filho meu, cuida do teu pai na velhice e não o desgoste enquanto ele viver, mesmo que ele perca o juízo. Olha aí, tá vendo? Mesmo que seja um louco, né? Nós não fazemos o que é certo, Tony, porque nós pensamos que é certo. Nós fazemos o que é certo porque está escrito na palavra de Deus. Tem muitas vezes, em várias situações, nós três que estamos aqui, nós nos vimos confrontados. Que se fosse para fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, ou do jeito que esse mundo incrédulo, dominado pelo mal, manda fazer, seria diferente. Aí a gente aprende o que é negar a si mesmo para se tornar um discípulo de Cristo. No finalzinho aqui, pastor, ainda fala assim, ó: tu tem plena força, pois a caridade feita ao Pai não será esquecida e velará como preparação por teus pecados. Aí, tá vendo? Você vai repetir o mesmo erro? Meu pai maltratou a minha mãe, então por isso eu vou maltratá-lo. Nós vamos descumprir Romanos, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não vou retribuir com a mesma moeda o mal que me foi feito. Até porque agora você está em Cristo. Já pensou se Cristo fosse fazer conosco o que nós merecemos? É verdade. Ninguém estava falando aqui hoje, né? Exatamente. E aí, já que você tocou nesse assunto aqui, né? Vamos pegar só pra gente ver Romanos 12, que ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, olha, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. É bíblico, né? Então, eu sei que é difícil. Para entrar no céu é difícil mesmo, gente. Quando Jesus falou que a porta é estreita, ele estava brincando, não. Para mim não é nem porta, é greta. Porque o negócio está ficando cada vez mais, sabe? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Se a gente quer entrar no reino de Deus e entrar no céu, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa que a gente acredita para cumprir a palavra de Deus. Então, para essa pessoa que viveu essa experiência aí, primeiro, que Deus cure o seu coração, porque não é fácil você crescer vendo o pai maltratando a sua mãe. Ô, pastor Charles, e o senhor pode até, certamente tem mais autoridade no que eu vou dizer aqui para explicar para o ouvinte. Veja bem, vamos voltar no histórico do seu pai. Como foi a infância dele? O meu sogro diz que o avô dele, o pai dele, jogava a foice longe assim, aonde pegasse estava valendo. Como é que um pai desse vai ser um pai amoroso? Eu aprendi a dar amor para meus filhos depois de cristão. Meu pai nunca ouviu um eu te amo do meu pai, embora ele expressasse isso no olhar. Nunca foi um pai ignorante, mas não sabia expressar amor, não sabia sentar. Meu sogro me via sentado com os meus 2 filhos explicando a Bíblia ou fazendo tarefa de escola e falava assim: o Cassiano tem paciência, mas eu nunca... Aí a Janete falou assim: pai, é outro nível. Ele é um servo de Deus, então ele sabe de dar valor. Um dia eu chamei meus filhos e falei assim, a primeira vez: filho, vamos bater um papo com o pai aqui. Eles eram pequenininhos. Aí o Samuel falou assim: pai, eu não quero esse negócio de bate-papo, não. Aí o Nicolas falou: também não. Aí só que eu consegui convencê-los de sentar na escada comigo. Comecei a perguntar algumas coisinhas, o que eles vão fazer quando eles casarem, se o pai... Aí um até avião para mim ia comprar, o mais novo. E foi aquele negócio, o papo foi fluindo. Chegou no outro dia, no outro sábado, eu fui chegando em casa, estavam me esperando, sentado na calçada para continuar o bate-papo.
Então, assim, eu nunca tive, meu pai nunca sentou, eu que ia do lado, sabe que eu torço pro Vasco, entre aspas, não sou vascaíno assim, é porque eu vi o meu pai assistindo o jogo do Vasco, e o Flamengo dava couro no Vasco, o papai ficava triste lá na beira do rádio, aí eu compadecia dele. E eu vi o jogo do Vasco até hoje. Se eu fosse vascaíno, acho que eu passava raiva. Então eu era mais solidário do que o meu pai. Parece que eu já tinha isso dentro de mim. E eu e ele, meus irmãos, tudo torcem para outros times. E eu sofro com ele. Por amor, né? Então, assim, você está entendendo? Você não pode dar o que você não experimenta. Como é que eu vou te aconselhar? Por que nós oferecemos Cristo para as pessoas? Temos prazer, porque ele mudou a nossa vida. Foi uma coisa diferente, mudou tudo. Então eu tenho prazer de compartilhar boas coisas com as pessoas que eu amo. E assim é a paternidade. O meu pai achava que era daquele jeito. Eu estou aprendendo a ser pai até hoje. Enquanto eu estiver vivo, eu serei pai. A gente nunca sabe o erro que eu cometi hoje. Quando o Espírito Santo me toca, eu falo assim, opa, isso nunca mais. Um dia, fui dar um tapa no meu filho, olha o tamanho da minha mão. E o menino tinha 3 aninhos. E ele teimando. Eu fui dar no bumbum, ele mexeu o corpo, pegou meio de lado. Eu vim trabalhar, eu trabalhava aqui na rádio. Cheguei em casa triste, porque com a marca da minha mão na cintura dele, assim, do lado. E aí a mãe dele colocou ele no telefone para falar comigo. Ele falou assim, papai, eu te amo. Eu me desmoronei aqui, eu nem sei como é que eu consegui terminar o Bom Dia Alegria. Sabe por quê? Nunca mais me repetiu essa cena, bater com ira nos filhos. Não, você tem que bater com amor, corrigir com amor. Porque ainda que na hora que ele está recebendo aquela correção, ele não vai gostar, mas depois vai falar assim, pai, bem o senhor falou. Mas aí você tocou num ponto que é importante. A vara da disciplina que a Bíblia ensina em Provérbios é a correção. Você não pode corrigir alguém com raiva. Não. Tiago 1,20 diz que Deus não opera na ira do homem. Então, não tente fazer nada com raiva, porque ainda que você esteja no seu direito, né? Na boa intenção de fazer, a partir do momento que é com raiva, que é com ira, acabou. E outra, nunca corrija o seu filho por causa do olhar dos outros ou do comentário dos outros. Porque senão você está preocupado com a sua reputação, não com o bem-estar dele. Então a Bíblia aconselha, a vara da disciplina pode ser uma repreensão verbal. Né? Até chegar no que eu chamo de punição saudável, que por aí é a tal da palmada pedagógica. Mas de novo, tem pai que ele tem tanta pressa em ser amado que de repente o avô não amou o seu pai como ele gostaria de ser amado, a sua avó não amou a sua mãe, e aí os pais ficam tão desesperados para se sentirem amados. Quer mudar isso na marra, que aí o que eles fazem? Primeiro, eles se tornam permissivos, porque aí eles não estabelecem limites. Nós estamos tendo uma geração que não está acostumada a ouvir não. É por isso que a gente tá vendo aí na mídia aí, ó, menino de 14 anos matando pai, mãe e irmão. E para piorar, pastor, dentro do que eu tô falando, que esse tanto de divórcio, os pais pegam o filho no final de semana só para estragar. A mãe fica ali a semana inteira corrigindo e tal, aí o pai separado, divorciado, pega o menino e deixa lambuzar igual um porquinho, depois entrega para a mãe o menino todo cheio de defeito. E outra, às vezes, para compensar a ausência, ou não estabelece limites, ou tenta comprar o filho ou a filha com presentes. Aí, é por isso que nós estamos vivendo esse tempo que nós estamos vivendo. Olha o tanto de feminicídio que nós estamos tendo aí. O homem, quando a mulher fala não, que ela não quer mais continuar o relacionamento, o cara tem filho com ela. Ele tira a vida da mulher. Não, eu não aceito o fim do relacionamento. É o mesmo que pega o carro, sabendo que ele não pode dirigir embriagado, mas ele também não respeita limite de velocidade. Então ele pega ali e tira a vida de outra pessoa. Né? Então nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não está acostumada com não. Né? E quem tem que ensinar o que é certo e o que é errado são os pais. Porque a velhice vai chegar, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eu só vou dar minha opinião em cima da última pergunta. Abandonar os pais na velhice é pecado? Para mim, é pecado com P maiúsculo. Porque Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, ele fala que a pessoa que faz isso negou a fé e é pior que um descrente. Rapaz, se você abandona quem cuidou de você no começo da sua vida, você vai me desculpar. Você não conheceu o verdadeiro amor que é em Cristo Jesus, não. Nem a largura, nem a profundidade dele. Né? Então, abandonar os pais na velhice é pecado? Sim. À luz da Bíblia,
Sim, né? E a gente tá vendo que isso aqui tá ficando cada vez mais comum. É a geração que leva os filhos pra creche, os cachorros pra praça, entendeu? E bota os pais no asilo. É por isso que nós estamos tendo essa frieza que Jesus falou que era um dos sinais da volta dele. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Pastor? O Efésios 6 aqui fala: filhos, obedece os seus pais, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o teu primeiro mandamento com promessa. Aí vai dizer no final aqui, ó: a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa, né? Aqui Paulo está falando em Efésios, mas também é o 5º mandamento bíblico dito por Moisés lá em Êxodo, né? Então lá vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Isso mudou? Isso mudou? Não. Porque nós estamos na graça? Não. Então assim, é pecado, né, abandonar o teu pai, a tua mãe. E na pergunta que foi feita, que está interligada aqui, independentemente se cuidou de você, se te tratou bem, se te deu amor, né? A Bíblia está falando aqui, né? É a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, né? Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, foram abandonadas pelo pai, foram abandonadas pela mãe, tem traumas, passou alguns momentos e talvez até neste momento, né, não está assim relacionando, conversando com o pai ou com a mãe. Dentro de si está pensando de forma diferente, mas assim, é algo de se buscar ao Senhor e tentar, né? Tentar não vai conseguir, em nome de Jesus, perdoar o que se passou, né? Perdoar, porque quando Jesus ele vem e ele morre na cruz do Calvário, ressuscita, né? Sobe ao céu por nós, ele veio para levar tudo isso. E assim, no meu pensar, isso é uma grande verdade, nós vivemos muito pouco aqui, pastor, na terra. A gente vive muito pouco aqui para ficar perdendo, vamos dizer assim, tempo com algumas coisinhas que não nos leva a nada. A gente passa pouco tempo aqui, muitas das vezes com a mágoa do pai, com uma mágoa da mãe, até um pai ou uma mãe com a mágoa do filho. E o tempo vai passando, tomar veneno esperando que o outro morra, né? Você passa a vida inteira tomando veneno aqui, esperando a morte do outro. O tempo vai passando e a gente vai perdendo a força, os bons momentos. O momento que poderia estar viajando, o momento de comemorar o aniversário um do outro, de estar abraçando, o momento de chegar pro outro e falar assim: ô pai, eu te amo, ô mãe, não, eu te amo. Não, eu não vou no aniversário não, porque me fez isso quando eu era menino, porque aconteceu. Isso é algo muito pequeno, se a gente for comparar com a boa convivência daquilo que Deus tem para conosco. Então assim, eu quero deixar aqui uma mensagem para alguém que está nos ouvindo, né? Algumas pessoas neste momento, independentemente do que o pai fez, se te abandonou, ou a mãe, ou o filho, perdoe, né? Deixa o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração. Mas pastor, é difícil, pastor, a mágoa é grande e eu não consigo, eu só tenho raiva, eu só consigo lembrar. Aí peça a Deus, porque Deus ele entra no nosso coração, né? Quando a gente busca Ele, e Ele transforma, Ele restaura, Ele muda a história, Ele facilita ali o perdão, né? Porque o que nós lemos aqui, ó: cuida do teu pai, convive, honre o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. E muitas das vezes, pastores, alguma coisa na nossa vida está travada, porque nós estamos com mágoa do pai, com mágoa da mãe, sendo que a Bíblia fala honra. Então algo está travado e a gente pensa assim: mas eu tenho razão, porque eu ouvi o que não deveria ter ouvido, eu queria amor e eu recebi pancada, então eu tenho razão. Só que a gente olhar à luz da Bíblia, a sua razão não vai te trazer a solução, não vai te trazer a bênção que você deveria estar recebendo agora. Nós vamos viver a vida toda culpando o outro pelo que a gente está passando hoje. Em vez da gente reconhecer, não,
Se o meu pai não foi bom, eu vou ser bom para ele. Isso. Porque se a gente for igual ao pai da gente, né? O filho vai ser igual a você. O Cassiano falou um negócio que é interessante. Em Cristo, você é capaz de dar o que você não recebeu. Isso. Só em Cristo. Só em Cristo. Só em Cristo. Não é tratamento terreno, não é psicologia, não. Só Cristo pode fazer você dar e oferecer o que você nunca recebeu. Esse é o nosso desafio. Ser nova criatura em Cristo. É verdade. Aqui tem uma mensagem aqui. Eu tô aqui nos Estados Unidos acompanhando o debate. Tá tão maravilhoso. Será que eu consigo essa gravação? Sim, fica no... não tá mais ficando no YouTube, no Facebook? Não. Tá. Samuel Freitas. Sou motorista de delivery. Rapaz, tô gostando demais desse debate. Me arruma essa gravação. Aqui domingo tem reprise, né? Domingo tem reprise desse. Eu vou dar 1 minuto para cada um, porque faltam 3 minutos pra gente ir embora. Querido Cassiano, muito obrigado pela sua presença. Ô Tony, eu que agradeço. Eu vim aqui, geralmente eu sou falastrão, né? A gente é comunicador, fala muito, mas aqui não dá para sair falando muito, não. Tem que falar o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Então a gente às vezes até bem comedido. Isso é porque eu tô dosando aqui. Deixa eu aproveitar esse finalzinho, Tony, para fazer um agradecimento e um convite. Você viu lá que o Cassiano também é cantor? Rapaz. Nós vi e ouvi. Viu e ouviu, muito né? Bom. Nós lançamos agora. Gente, eu canto primeiro do que falo, tá? Quando era criancinha, eu já praticamente nasci cantando. Só que eram outros estilos de música. E agora na conversão tem a dupla Adilson e Cassiano. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá no nosso YouTube, dupla Adilson e Cassiano. Nós cantamos agora, fizemos em estúdio com o Luiz, esposo da cantora Samália Gomes, o primeiro single, né, que é da Shirley, que fez muito sucesso com a Shirley Carvalhais, mas é do Valdeci Aguiar, Deus Proverá. Vai lá, curte, compartilhe, o pastor Charles fez isso, o pastor Abilei vai fazer, né? Eu tô olhando no olho dele aqui. E a produção ficou top, coisa de primeira linha mesmo, estilão de gravadora das grandes aí. Muito bom. Top das tops. E eu quero deixar isso aqui e dizer que domingo agora, para quem tá ouvindo domingo de manhã, né, já acabou a escola dominical, para quem ouve domingo de manhã. Para você que tá ouvindo na sexta, a melhor escola dominical do lado de lá da ponte está na rua Orquídea 194, ali no Vale do Sol. Vai lá compartilhar. As pessoas chegam achando que sabem, saem de lá maravilhados, pastor Charles. É a melhor escola, né? Glória a Deus. Então é isso aí que eu tenho. E se quiser arriscar, me convida de novo. Eu abro a concessão aí e me coloco à disposição. Quero agradecer pelo convite, pela confiança, tá? Mais uma vez, obrigado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco a gente vai estar em Pescador. E no outro domingo é São João do Oriente. No outro domingo não, numa outra semana. E assim vai, não dá pra falar tudo aqui. Mas vai lá no YouTube e acompanha nosso trabalho lá. Ô glória. Graças a Deus, que maravilha. Então nós vamos amolar e vamos convidar muitas vezes, vai. Pastor Abilei, obrigado, meu irmão. Montoni, é uma honra. Pastor Cassiano, pastor Charles Smith. Prazer conhecer. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um tempo muito bom, aproveitoso, né? E esperamos voltar aqui, estar com vocês novamente, né? E deixar mais um recado para os ouvintes, que Deus trabalhe no teu coração, né? E venha te prosperar, venha tirar todo impedimento, venha tirar esse gatilho. Muitas das vezes um gatilho que a gente tem na vida por algo que passou. Erva daninha, né? E que atrapalha a convivência. Então você que está me ouvindo, né, nessa manhã, perdoe sua mãe, perdoe teu pai, mãe, perdoa o filho, pai, perdoa o filho. E busque direção do Senhor Jesus, porque em Cristo, como o pastor Cassiano disse, você vai conseguir perdoar. E você vai ver o tempo que você perdeu guardando mágoa. Meu Amém? Deus. Amém. Pastor Charles, Deus abençoe o senhor também. Olha, só dizer que o perdão é libertador. E para você que está do outro lado aí, não te deixes vencer pelo mal. Não importa quem praticou o mal, mas vence o mal com bem, né? Jesus está às portas. Nós sabemos que a qualquer momento a igreja vai ser tirada da terra. Aleluia. Então, libere esse perdão, segue em frente, porque em Cristo você é capaz de oferecer aquilo que você não recebeu.
E sempre lembrando da máxima, ajude o próximo, independente de quem ele seja, porque o próximo pode ser você, tá? Um grande abraço a todos os ouvintes, uma semana abençoada e de muito perdão no nosso coração aí. Amém, Deus abençoe a todos, muito obrigado, pastor Abilei, nosso querido Ednilson Cassiano, pastor Charles Smith. Estamos encerrando mais um debate, Deus nos abençoe e até o próximo debate. A 104 apresentou Debate 104.